Olá, meus queridos, estamos de volta aqui, talvez para uma das maiores classes bíblicas de todo o mundo, porque nós somos mais de 20 mil alunos estudando a Bíblia Sagrada semanalmente. E você faz parte desse time aí, e eu fico muito feliz com isso. Eu espero que você esteja passando bons dias e se estiver com problemas, provações, dificuldades, entregue-se a Deus. Lembre-se, a Bíblia é o livro que me dá a convicção de que os momentos ruins da vida passarão, porque são provisórios, e os momentos bons serão apenas uma degustação de algo muito, infinitamente melhor que nós teremos na pátria superior quando Cristo voltar. Amém? E já que eu falei em Cristo voltar, vamos falar a Deus agora. Vamos orar ao nosso Senhor, pedindo a breve volta de Jesus, para que nós possamos ter um curso muito melhor do que esse, infinitamente superior, onde o nosso mestre não será alguém humano, mas será o próprio Jesus. Sim, em forma humana, porém com natureza divina. Vamos orar a Deus? Obrigado, Senhor, por tua graça. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja com todos os alunos, as alunas agora nesse momento, os meus colegas, meus irmãos, meus companheiros de viagem, porque talvez eu esteja orando por alguém que está passando uma grande dor, uma grande perda na sua vida. E não é fácil, Senhor, lidar com perdas. A dor da ausência, a incompreensão da falta, a carência de algo que era muito precioso para nós, causa angústia, causa sofrimento. Portanto, Pai querido, que o Senhor possa estar agora com qualquer um que estiver passando por uma dor de luto, de separação, de discórdia, de aflição. Guarda o Senhor para o teu reino. E mais do que um mero conhecimento teológico, no sentido acadêmico da palavra, que todos nós possamos ter um conhecimento relacional com o autor último da Bíblia Sagrada, que é o Espírito Santo. E que possamos ter a convicção de que o Senhor nos guarda de todo mal, o Senhor nos livra de nossos pecados e nos dá forças para vencer a nossa própria humanidade. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos, vamos lá ao nosso estudo hoje de Deuteronômio. Como eu falei na semana passada, vamos estudar a chamada teologia do nome de Deus em Deuteronômio. Vários acadêmicos admitem que há uma chamada teologia do nome, como sendo uma marca registrada do livro do Deuteronômio. E de acordo com esta crença, o nome, o Senhor, Hashem, ou Yahweh, não estaria presente no seu templo em nenhuma manifestação perceptível, seja através de uma estátua de culto, uma nuvem radiante, uma Shekinah. Em vez disso, ele se faz presente apenas com o seu nome, para que o seu nome habite lá, Shekem. E assim, seria essencialmente uma hipóstase. Deixe-me explicar essa palavra hipóstase. Hipóstase, em grego, significa algo que aparenta a face de alguém colocada ali, tá certo? Uma aparência de permanência, e não uma permanência real de Deus. Aí eu pergunto, será isto verdade? Lembre-se, como eu mencionei na semana passada, e também em aulas anteriores à semana passada, que muitos críticos da Bíblia, da teologia da alta crítica, por exemplo, usam esse argumento para dizer que o Deuteronômio foi escrito num período muito distinto e distante do livro do Êxodo, porque enquanto no Êxodo Deus diz, façam um santuário para que eu possa habitar no meio deles, aqui em Deuteronômio, como vamos ler na Bíblia ainda, vou mostrar o versículo para você, os versículos, Deus diz, eu quero o santuário para que o meu nome possa habitar lá. Afinal de contas, quem habita no santuário? Deus, em forma real e visível, ou o nome de Deus, em forma simbólica e hipostática? Esta é a questão. Eu vou aqui continuar a nossa exploração pelo livro e vou falar mais um pouquinho sobre a teologia do nome de Deus. O que mais nós podemos conhecer acerca dessa teologia? A teologia do nome tem sido entendida pelos estudiosos bíblicos como uma evidência de uma mudança de paradigma dentro da teologia israelita da presença divina. Essa mudança envolve uma suposta evolução na religião israelita das imagens antropomórficas e imanentes da divindade, como em direção a uma teologia mais abstrata, desmistificada e transcendente, como na teologia do nome. O que os proponentes aqui colocam,
e eu tenho que fazer a minha ressalva, eu concordo em parte com isso, mas não em tudo, é que houve uma evolução da religião monoteísta dos hebreus. Eles costumam até dizer que os hebreus no início eram politeístas e que depois que foram trocando o politeísmo pelo monoteísmo, pela adoração de um único Deus. E que no começo os israelitas, como qualquer povo pagão em redor, via Deus de uma maneira antropomórfica. O que é isso? Em forma de homem, em forma de ser humano. Então eles falam de Deus como tendo pés, a mão do Senhor, o dedo de Deus que escreve nos 10 mandamentos. Porém, com o andar da carruagem, eles foram evoluindo em sua teologia e foram ficando mais sofisticados e começando a falar de Deus de uma maneira mais abstrata, evitando falar da mão de Deus, o dedo de Deus, os pés de Deus, e preferindo, ao invés de falar de corpo de Deus, falar do nome de Deus. Com isso, eles apontavam uma transcendência maior para o Senhor. Esta visão da suposta evolução religiosa do povo hebreu seria algo semelhante a, vamos dizer, a evolução da medicina, que no passado os médicos usavam sangria e sanguessuga para baixar a febre de uma pessoa, algo que hoje ninguém fará, jamais. No passado, no século XIX, por exemplo, os médicos receitavam tônicos e também alguns xaropes para curar tudo que você pode imaginar, e nesses xaropes tinham substâncias tóxicas muito sérias, inclusive a cocaína. E hoje a medicina mais evoluída sabe que aquilo é errado, não faz mais aquilo, adota procedimentos mais modernos, mais coerentes. Bem, na medicina do passado também, agora eu volto à época da peste bubônica, os médicos ensinavam os europeus a não tomarem banho, e até houve reis e donos de feudos, senhores feudais, que proibiram o banho durante a peste bubônica, a peste negra, porque acreditavam que a sujeira, acredite se quiser, a sujeira seria uma casca que impediria a doença de atingir o corpo. Então, se a pessoa tomasse banho e tirasse a sujeira, o corpo estaria exposto à doença. Ridículo, absurdo, não é mesmo? E com o passar do tempo, é claro, a medicina foi corrigindo essas coisas estranhas, estas monstruosidades, e hoje nós temos uma medicina dita, pelo menos dita, mais evoluída do que aquela medicina do passado, do século XVIII, do século XVII e assim por diante. Será que o mesmo fenômeno de evolução aconteceu com a religião israelita? Será que eles realmente foram, como os médicos, evoluindo a sua teologia e aqueles israelitas que viveram na época de Josias começaram a perceber as monstruosidades e os desatinos das crenças dos seus ancestrais e a corrigiram para uma versão mais atualizada de Deus, menos antropomórfica, menos em forma humana, menos em forma de estátuas e mais em forma abstrata, falando apenas do nome de Deus? Bom, como é que eu me posiciono diante de tudo isso? Uma parte, eu acredito que houve uma evolução, sim, da religião judaica, mas calma. Evolução não no sentido da medicina, que as pessoas vão descobrindo coisas novas e vão abandonando conceitos estranhos, errôneos. Não é nesse sentido. É no sentido que Deus vai dando a luz para o povo à medida que o povo tem condição de absorver aquela quantidade de luz. E quando o povo está preparado para ter uma luz maior, Deus aumenta a luz que o povo tem sobre realidades espirituais. E enquanto esse processo está acontecendo, Deus às vezes tolera até algumas práticas do povo que em si são erradas, mas como eles não estão preparados para aquela maturidade social, Deus acaba, como eu diria, tolerando, essa é a melhor palavra, aquele tipo de comportamento que lá na frente vai ser proibido. Por exemplo, Deus tolerou entre os patriarcas a poligamia. Eles tinham mais de uma esposa, mas com o tempo Deus foi permitindo um amadurecimento do povo e começou a explicar, olha, não pode ter mais de uma mulher, você só pode ter uma esposa. Deus também, no passado, não deu todos os detalhes da Trindade, como nós já encontramos o papel do Espírito Santo no Novo Testamento, porque o povo não estava ainda pronto para entender tudo aquilo. Eu até acredito também nesse esquema de revelação progressiva, que talvez seria uma expressão melhor do que falar em evolução da religião.
eu prefiro chamar de revelação progressiva, nós também vemos que no começo o povo de Israel não era politeísta, mas eles eram talvez enoteístas. O que era o enoteísmo? O enoteísmo é quando você até acredita num Deus, mas você reconhece a existência de outros deuses, tá certo? Você acredita num Deus, mas reconhece a existência de outros deuses. É como um torcedor de futebol. Ele tem o time dele, ele é flamenguista, mas ele reconhece que existe o Palmeiras, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Bahia, o Sport Clube, mas ele é flamenguista. Então o enoteísta é assim, ele não é politeísta no sentido em que ele adore vários deuses, mas mesmo adorando um só Deus, ele reconhece a existência de outros deuses. E pode acontecer que numa situação, num movimento de apostasia, ele abandone o Deus da sua adoração, o Deus dos seus pais, e siga após outro ou outros deuses. Seria como se o flamenguista agora, num período de baixa ali do seu time, abandonasse o Flamengo e começasse a vestir a camisa do São Paulo, ou do Botafogo, ou de outro time concorrente qualquer. Ele deixou de ser flamenguista para ser aquele que, quando eu era criança, era chamado de vira-folha, que muda de time. Uma expressão que hoje talvez está em desuso, mas que você entende o que eu quero dizer. Então o enoteísmo é isso. A pessoa tem o seu Deus como um time, mas reconhece a existência de outros. Então, nessa linha, não de evolução religiosa, repito, mas de revelação progressiva, é possível que o povo de Israel, durante os seus anos de servidão no Egito, ficassem contaminados pelo politeísmo do Egito e se tornassem enoteístas. E Deus, num primeiro momento, sabendo que tem que falar com o povo na linguagem que eles podem entender, como um adulto que explica para a criança o perigo de comer as coisas sem lavar as mãos, ele não vai explicar para a criança como se estivesse defendendo uma tese de doutorado perante uma banca da USP. Ele vai falar numa linguagem infantil. Olha, você tem que lavar a mãozinha, senão vai entrar um monte de bichinho na sua mão, na sua barriga, e você vai tomar uma injeção desse tamanho. É lógico que essa é uma explicação muito infantil, mas é o modo da criança entender. Deus também, como um grande pedagogo, deu algumas explicações, digamos, infantis, que era o modo do povo entender. Então, sendo que o povo, a princípio, era enoteísta e acreditava na existência de outros deuses, o Senhor deu os 10 mandamentos na linguagem enoteísta. Não terás outros deuses diante de mim. Veja, Deus não falou, só existe eu como Deus. Não, ele falou assim, não tenha os outros deuses diante de mim. Quando, no Deuteronômio, Moisés também vai ratificar, confirmar a aliança com o povo, ele também adverte, não sigam atrás de outros deuses. E com a progressão, com essa revelação progressiva, chega a época de Isaías, onde Deus agora já deixa bem claro, eu sou o Senhor, antes de mim nenhum Deus houve e depois de mim nenhum Deus haverá. Aí sim você tem uma linguagem estritamente monoteísta, não mais uma linguagem enoteísta. Você percebeu? Então, eu não acredito que houve uma evolução da religião judaica no sentido em que eles foram aprendendo e modificando ideias, não. Houve uma revelação progressiva da parte de Deus. Este é o ponto. E também não vou tão a fundo nisso, a ponto de acreditar que essa teologia do nome é uma situação que me obriga a colocar o livro do Deuteronômio muito longe do livro do Êxodo, por exemplo. Embora, como eu falei, os dois estão distantes um do outro por pelo menos 3 décadas. Mas vamos continuar. De acordo com a teologia do nome, o livro do Deuteronômio é identificado como o ponto de transição na mudança da ideia mais antiga e popular, que Deus vive no templo, pela ideia de que ele está, na verdade, apenas hipostaticamente presente no templo. Esta nova compreensão, teologicamente, diferencia entre Javé por um lado e o seu nome por outro. Já vou antecipar para vocês que eu acho que essa aqui é uma falsa dicotomia, algo que separe Deus do seu próprio nome, e vou falar por quê daqui a pouquinho. Conforme formulado em Deuteronômio e mantido na história deuteronomista, a teologia do nome entende a presença terrena divina como restrita a um lugar que Javé escolherá,
que é designado como o Templo de Jerusalém. Apenas explicando para vocês, quando a gente fala Javé, Yahweh, Jeová, são apenas formas diferentes de tentar a pronúncia do tetragrama sagrado. Embora bem da verdade, os rabinos judeus preferem evitar a pronúncia do nome de Deus, falando em seu lugar Hashem, ou o nome, ou Adonai, o Senhor. Ou então, até quando escrevem Deus, eles colocam D, o apóstrofo, o U e o S, para mostrar a diferença do nome. Em alguns manuscritos antigos da tradução da Bíblia para o grego, para a Septuaginta, você tem, interessante, que eles vão escrevendo em grego, mas quando é para escrever o nome de Deus, eles trocam a caneta e escrevem com letras do paleo-hebraico, para mostrar a reverência com o nome de Deus. E, de acordo com a tradição judaica, sempre que um rabino, na sinagoga, estava lendo a Torá, quando chegava o nome de Deus, tinha um sinalzinho chamado ketib, onde ele deveria mudar e não ler o nome de Deus, mas ler apenas Adonai, o Senhor, ou Hashem, o nome, por reverência, para não pronunciar o nome de Deus em vão. A única vez que o nome de Deus era pronunciado por um judeu em uma leitura da Torá era no dia do Yom Kippur, ou o dia da expiação. Por isso que, com o passar dos anos, a pronúncia original do tetragrama sagrado do nome de Deus, formado pelas letras Yud, Rei, Vav e Rei, essas 4 letras, acabou se perdendo. O nome Jeová é apenas um anglicismo do hebraico, os próprios testemunhos de Jeová admitem isso. Jeová, ou Jehovas, como dizem em inglês, é apenas Jehovas, melhor dizendo, é apenas um anglicismo da forma hebraica. E essa forma hebraica também foi montada de acordo com as vogais do nome Adonai, Senhor. Então a pronúncia exata do nome de Deus ninguém sabe. Bom, continuando, é por isso que alguns autores escrevem Yahvé, outros Javé e assim por diante. Continuando, é possível dizer que, ao contrário do entendimento acadêmico tradicional, esta separação aqui não divorcia Yahweh de seu templo e o coloca apenas no céu. E também não relega o templo apenas a um status simbólico. Eu acredito que a teologia do nome, corretamente entendida, não apenas afirma a presença divina no templo, como o vê como o único local legítimo para esta presença. É assim que eu entendo. Deixe-me explicar para você a importância do nome, Shem, em hebraico, ou Noma, em grego. Na mentalidade do Antigo Oriente Médio, não apenas para os israelitas, mas também para povos vizinhos, como os Uritas, o povo de Ebla, os babilônios, os hititas, os ugaríticos, até mesmo no Egito, a ideia do nome é uma coisa muito mais forte do que o conceito ocidental que nós temos de ter o nome como um emblema da pessoa. Aqui no Brasil, o nome é uma coisa assim, que até algumas pessoas até trocam de nome por qualquer razão, não querem continuar o nome, há pessoas que falsificam o nome. Naquela ocasião, o nome tinha um sentido mais forte. O nome tinha algo diretamente ligado com o caráter da pessoa, com a sua própria presença, com a sua pessoa em si. É por isso que uma expressão hebraica que adveio do Egito e continuou sendo usada na Bíblia é a expressão apagar o nome. Quando fala, por exemplo, o profeta fala dos ímpios, no Salmo, fala o seguinte: quanto aos ímpios, apaga-lhes o nome e não mais existem. Ou seja, apagar o nome de uma pessoa é riscar a sua existência da face da terra. Eu me lembro aqui do caso clássico de Moisés, que certo dia gritou para Deus: Senhor, perdoa esse povo ou risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu, isto é, dê-me morte eterna, eu não quero continuar vivendo. Então o nome tinha uma associação muito grande com o indivíduo, com a sua pessoa. Por isso que o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, envolve muito mais do que simplesmente a pronúncia ou não pronúncia do nome de Deus. É o respeito com a própria pessoa de Deus. Essa cultura perdurou até a época do Novo Testamento. Não é por menos que Jesus sempre mandou que expulsássemos demônios em seu nome.
E no livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas eram batizadas no nome de Jesus, quer dizer, na autoridade de Jesus, na presença de Jesus. No Evangelho de Mateus, nós temos os três da Trindade, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a oração modelo ensinada pelo Mestre começa com: santificado seja o teu nome. Então, quando a gente fala do nome de Deus, está falando da pessoa de Deus, e vice-versa. Então, o nome de Deus habitando num lugar significa a pessoa dele habitando no lugar. Esta separação que alguns teólogos da alta crítica fazem entre o nome de Deus por um lado e a sua presença real por outro é uma distinção artificial, ocidental e moderna, que não leva em conta a cultura do Antigo Oriente Médio. Você entendeu? Então vamos lá. Alguns problemas com esse pressuposto comum de achar que o nome de Deus presente no lugar, como diz o Deuteronômio, é uma forma de dizer que Deus está ali apenas simbolicamente e não de maneira real, e que isso indicaria o livro ser da época posterior da época de Josias. O primeiro problema com essa ideia é aquele pressuposto que eu já falei com vocês, de acreditar que Deuteronômio foi escrito após a construção do Templo de Jerusalém. E eu já mostrei em aulas anteriores que não há nenhuma base para afirmarmos isso. Em segundo lugar, outro problema com esse pressuposto é a dicotomia artificial entre Deus e seu nome. Como eu já falei, no Antigo Oriente Médio não havia essa distinção. Aliás, a ideia do nome atrelada à pessoa é tão forte, que quando alguém muda radicalmente de vida, muda radicalmente de nome. Abrão, que se torna Abraão, Sarai, que se torna Sara, Jacó, que se torna Israel, e assim por diante. Número 3. A diferença entre o culto hebreu e o pagão era justamente o fato de que os pagãos não entendiam que seu Deus estaria ali, mas apenas uma presença hipostática dele. Isto é verdade. No mundo pagão, os santuários, os templos, não eram a habitação real do seu Deus, era a habitação simbólica. Mas na teologia hebraica é diferente. Se você pegar o rito litúrgico do Antigo Testamento, a presença de Deus está ali de maneira real, autêntica. Esse entendimento perpassou por toda a história do judaísmo, também na época do Novo Testamento e também na época do Talmud. Por exemplo, no Talmud é dito que onde houver um grupo de judeus, ainda que estejam debaixo de uma árvore, se esses judeus, 2 ou 3 judeus, estiverem debaixo de uma árvore, recitando a Torá ou ensinando a Torá, a Shekinah de Deus estará no meio deles. E talvez foi com base nesse texto, embora esse texto seja posterior à época de Jesus, mas a tradição oral dele possa ser dos dias de Cristo, foi baseado nesse entendimento que Jesus falou algo muito parecido. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é dito que ali eu estarei de maneira simbólica, de maneira hipostática, não. Eu estarei. Então o Senhor habita no seu santuário. Na continuação, número 4, a dicotomia entre presença hipostática ou simbólica de Deus no templo e a sua presença real. Aqui é bom até que eu explique algo nesse sentido. Você sabe que existem várias ideias sobre Deus. Você tem, por exemplo, o panteísmo, que é aquela ideia que acredita que Deus está na natureza. A natureza é Deus, Deus é a natureza. O panteísta acredita que Deus está na flor e é a flor. Deus está no ar e é o ar. Deus está na pedra e Deus é a pedra. Ou seja, a natureza também é Deus. Essa ideia panteísta é muito comum ali na teologia dos hindus, do hinduísmo, onde a natureza é Deus, Deus é a natureza. Também na ideia do monismo, onde todo o universo é apenas parte do corpo de Deus. Então nós estamos no corpo de Deus inseridos nele e Deus também está inserido em nós. Essa ideia panteísta, ela não tem base na Bíblia Sagrada. Alguns, para não ficarem com o panteísmo, colocam a ideia panenteísta, dizendo assim, não, realmente, Deus não se identifica com as obras da criação, mas Deus está na flor, está na pedra, está na água, está em todo lugar. Existe uma ideia mais bíblica do que essas duas, que é a ideia da onipresença de Deus. Deus está onipresente de uma maneira misteriosa em tudo, mas
Cuidado aí com essa conjunção adversativa, mas sem se identificar com os objetos da sua criação. Em outras palavras, não existe lugar onde o Espírito de Deus não esteja. Lembra o salmista? Ainda que eu coloque a minha cama lá no abismo, o Senhor lá estará. Ainda que eu vá às mais altas estrelas, lá o teu Espírito estará. De onde eu me ausentarei do teu Espírito? Então, através do Espírito Santo, o Senhor se faz presente em todo o universo, em todo o espaço. Mas ele não se identifica com o universo, conforme a ideia panteísta ou monista, e ele também não faz de cada elemento do universo a sua casinha. Não. Apesar da sua onipotência e onipresença, melhor dizendo, o Senhor tem a sua marca, a sua presença real no seu santuário, tanto aqui na terra quanto no santuário celestial. Então, deixe-me dar uma explicação para você a partir da Santa Ceia, por exemplo. Nós temos 3 diferentes entendimentos da Santa Ceia. Nós temos primeiro o entendimento católico, que é o da transubstanciação. O que é transubstanciação? Durante o momento da Eucaristia, teólogos católicos acreditam que a hóstia consagrada se torna, de fato, o corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Cristo. Então ali, aqueles elementos acabam sendo Deus, novamente, sendo oferecido através do sacrifício. Daí vem a palavra missa a cada domingo, a cada momento em que a Eucaristia é celebrada e consagrada. Então ali você tem um corpo presente de Cristo, transubstanciação. Alguns grupos protestantes pensam não na transubstanciação, mas na consubstanciação. Eles acreditam que parte daqueles elementos ali, do pão e do vinho, se tornam o corpo de Cristo e partes daquele elemento continuam sendo pão e vinho, consubstanciação. Ele ainda é pão e ao mesmo tempo corpo de Cristo. Ele é vinho e ao mesmo tempo é sangue de Cristo. E existe um terceiro grupo de teólogos que acredita apenas no simbolismo da Santa Ceia. O pão continua pão, o vinho continua vinho, mas são símbolos inefáveis do corpo e do sangue de Jesus. Ainda que você opte por essa terceira visão simbólica, ou seja, Jesus está apenas representado simbolicamente no pão e no vinho da Santa Ceia, ainda que assim seja, esta simbologia também é real, tá certo? Os elementos que estão ali, eles são algo que nos trazem à memória a presença real de Deus naquele lugar. Não naqueles elementos, transubstanciação, não através daqueles elementos, consubstanciação, mas fora daqueles elementos, visão simbólica. Isso aqui é diferente da visão simbólica que os teólogos da alta crítica apontavam para o santuário. Eles diziam, não, o santuário acreditava na presença de Deus de maneira simbólica. Note, nessa visão da alta crítica, a presença de Deus não está ali de maneira nenhuma. É apenas um símbolo da presença de Deus que não está ali. Seria mais ou menos como você pegar o retrato de um presidente que morreu, colocar numa sala e dizer, olha, o nosso presidente simbolicamente está conosco presidindo essa mesa. Mas simbolicamente, o presidente morreu, ele não está ali. É apenas um símbolo da sua presença. Mas não é isto que nós estamos dizendo quando falamos da simbologia real. A simbologia real seria o seguinte, os elementos que estão ali no culto, na liturgia, eles são uma sinalização física que me lembram, que me sinalizam que Deus está ali naquele ambiente. Então, falando do santuário que Moisés construiu aqui na terra, Deus não estava na menorá, Deus não estava nos pães da presença, Deus não estava na arca da aliança. Mas aqueles objetos físicos eram como se fosse uma materialização simbólica para lembrar, através de signos, para o visitante, que Deus está naquele lugar. Você não está vendo, mas Ele está aqui. E os objetos estão levando você a lembrar da presença de Deus real nesse lugar. Para maiores críticas, eu vou deixar com vocês aqui alguns autores que vocês podem ler. É lógico, os textos estão em inglês, mas eu estou deixando essa pequena bibliografia aqui de 4 fontes, porque eu sei que alguns dos nossos alunos são estudantes de teologia
e estudam talvez mais a fundo essa questão da teologia do nome de Deus, e você pode ver autores que apresentam contra-argumentações a isso. Agora, vamos falar ainda da presença do nome de Deus no paralelo que teria com outros textos aramaicos do século X e também acadianos mais antigos e no hebraico, tá certo? Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. Já que eu mencionei tanto a teologia do nome de Deus, é importante ler pelo menos um ou dois dos vários versos que falam do nome de Deus. Deuteronômio capítulo 12, versículo 11, diz assim, para falar do culto verdadeiro. Então haverá um lugar em que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. Este é o problema, para ali fazer habitar o seu nome. Então os teólogos da alta crítica dizem, veja, não é para Deus morar de verdade, é só para fingir que ele está morando. Não, esse não é o sentido. O nome de Deus habitar naquele lugar é a presença real de Deus habitando ali, tá certo? Jesus prometeu aos discípulos, né? Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, o nome de Deus habitando no lugar, diferente do que os autores da alta crítica apresentam, é o próprio Deus habitando naquele lugar. E é claro, o meu desejo espiritual é que o nosso corpo possa ser um lugar da habitação do nome de Deus. Certo? Vamos ler mais uma passagem que fala disso? Deuteronômio capítulo 14, verso 23. Deuteronômio capítulo 14, verso 23. Diz assim na minha tradução. E diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal. Essa expressão, para ali fazer habitar o seu nome, ela é típica do Deuteronômio. Ela não se encontra nos demais livros de Moisés. Mas é interessante que esse Shakem Shem, habitar o nome, ou Sim Shem, habitar o nome, é uma expressão muito parecida, vejam, Shakem Shem, parece com Shumá Shakano, no sumério, ou Murgar, que significa literalmente pôr o nome, inscrever, criar um monumento com o próprio nome e proclamando propriedade e hegemonia. Essa expressão que talvez a Bíblia trouxe do aramaico, ou melhor, do acadiano, é uma expressão que tinha um significado especial nas nações vizinhas, embora eu falei que eles não acreditavam na presença real do seu Deus em seus templos, mas como expressão habitar o nome, nós podemos deles tirar talvez o sentido que os hebreus queriam dar. Por quê? Essa expressão é usada desde o 3º milênio como propriedade de um rei que ordenava ao sucessor não colocar outro nome naquele lugar onde ele havia escrito ou posto para habitar o seu próprio nome. O acadiano influenciou Canaã no final do bronze e no início do ferro, não diretamente, mas por causa da cultura da Mesopotâmia. Também no século X a.C., no acadiano aramaico, nós temos uma estátua bilíngue de Tel Faharieh, onde o acadiano Shumima Lishkum aparece em frente ao aramaico Vishmin Ishmon B, uma expressão acadiana ligada àqueles termos que eu já havia falado com vocês, Shuma Shataru, que significa escrever um nome, ou Shumu Shatru, nome escrito, monumento, lugar para um nome, monumento escrito, e desenvolvido mais ou menos da seguinte forma: colocar, escrever um nome, colocar uma inscrição, estabelecer uma propriedade, fazer uma reputação, estabelecer hegemonia. Rodrigo, eu não entendi. Vou explicar para você de uma forma bem simples. Na cultura vizinha de Israel, nós aprendemos que habitar o nome, colocar o nome, significa o seguinte: não deixe que ninguém que venha depois tire a minha memória desse lugar. Significa, não permita que nenhum rei tome o trono, fazendo com que o povo se esqueça de mim. Como expressão idiomática, talvez Moisés também usou, inspirado por Deus, a expressão fazer habitar o meu nome para dizer ao povo: não deixe que nenhum profeta, nenhum monarca, nenhum líder de vocês amanhã tire
o nome do Senhor desse lugar. Não permita que nenhuma geração futura apague a memória da presença de Deus entre vocês nesse lugar. Você percebeu? Então, desse modo, eu posso dizer que fazer habitar o nome é sinônimo de eu habitarei no meio deles. E já que eu mencionei essa estátua bilíngue, eu vou mostrá-la para vocês aqui. Nós temos também essa estátua de Hadar-Iti, e aqui ela está, e nessa estátua está justamente a expressão aramaica similar àquela que eu mostrei na Bíblia Sagrada, significando que habitar o nome quer dizer não deixe que a geração futura apague o meu nome desse lugar. Bom, numa época em que as novas gerações estão sendo tão ensinadas a esquecer as gerações antigas, onde, infelizmente, eu digo infelizmente com força, alguns professores estão em sala de aula apenas desfazendo perante os alunos a tradição recebida dos pais, onde muitos religiosos estão querendo que os filhos cresçam numa igreja diferente daquela na qual eles foram criados, onde as pessoas estão perdendo a memória, estão perdendo a ancestralidade e a importância do passado, nós devemos repensar um pouco o sentido do ali farei habitar o meu nome. É lógico, não quero aqui ser um saudosista chauvinista ou alguém que fica preso ao passado apenas por capricho, por tradicionalismo barato. Não quero cair nesse erro. Porém, deixe-me dizer que é importante nós termos algumas conexões com o passado, mesmo com coisas do passado que nós discordemos, até para aprender com o erro e não repeti-lo no futuro. E lembrar que o passado também tem muitos legados importantes com relação direta à nossa identidade. Apagar esse passado significa apagar quem eu sou. E isto é muito verdadeiro em se tratando de teologia de Bíblia Sagrada. Cuidado para que modismos e tentações da atualidade, do upgrade, não façam você também apagar a memória do nome de Deus, da sua vida, das raízes que trouxeram você até aqui, até esse estudo. Vou ficando por aqui, o nosso horário já acabou, mas semana que vem eu tenho mais coisas para dizer para você sobre o Deuteronômio. Então, um grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.